o Pontificado de Inocêncio VIII e o Manual Inquisitorial, de Caça às Bruxas. Inocêncio VIII foi Papa entre os anos de 1484 e 1492, e seu pontificado ficou marcado pelo início da caça às bruxas na Alemanha, e por seu bizarro ato de beber o sangue de 3 crianças. A pedido do inquisidor alemão Heinrich Kramer, um homem cruel que viveu entre os anos de 1430 e 1505, Inocêncio VIII emitiu, em 9 de dezembro de 1484, a Bula Sumis Desiderantis Affectio, o Grande Desejo, onde ele proclamou a perseguição à feitiçaria na Alemanha. Posteriormente, a caça às bruxas espalhou-se para outros territórios. Mas assim como ocorreu durante toda a Inquisição, milhares de pessoas foram acusadas e mortas injustamente, sem de fato, nunca terem praticado a feitiçaria. Veja um trecho deste documento papal. Muitas pessoas, de ambos os sexos, negligenciam a própria salvação, e desgarram-se da fé católica, entregando-se a demônios, íncubos e súcubos, e pelos seus encantamentos, pelos seus malefícios, e pelas suas conjurações, têm assassinado crianças, ainda no ventre da mãe, além de novilhos, e têm arruinado os produtos da terra, têm destruído homens, mulheres, bestas de carga, rebanhos. Decretamos e estabelecemos que os mencionados inquisidores possuem o poder de proceder, para a justa correção, ao aprisionamento e punição de quaisquer pessoas, sem qualquer impedimento, de todas as formas cabíveis. Após a autorização do papado, Heinrich Kramer e James Sprangion, um monge dominicano francês, que fora convocado por Inocêncio VIII, montaram uma perseguição contra a bruxaria e outros tipos de heresias na Alemanha. Em 1485, os dominicanos Kramer e Sprangion escreveram um manual inquisitorial, chamado Malleus Maleficarum, Martelo das Bruxas, ou Martelo das Feiticeiras, e nele havia relatos e instruções relacionados ao combate dos praticantes de heresia. Este livro diabólico continha ensinamentos cruéis e instigava ódio, tortura e assassinato. Os defensores do catolicismo afirmam que o manual não foi aceito pela Igreja Católica e que ele acabou sendo condenado após a sua primeira publicação, em 1487. Contudo, seu conteúdo se espalhou, e ele influenciou muitos indivíduos a caçarem supostos praticantes de feitiçaria. Algo contraditório nessa questão é que a bula papal descrita neste vídeo propagou e instigou muitas das coisas que estão contidas no manual inquisitorial. E assim, mesmo que ele tenha sido proibido, o documento papal ainda continuou em vigor, no qual incitava a perseguição aos praticantes de feitiçaria. Além disso, ao longo dos anos, foram feitas várias edições do manual inquisitorial. O martelo das bruxas era totalmente contrário às mulheres, e ele insinuava que a bruxaria derivava delas, já que o sexo feminino poderia ser facilmente enganado pelo mal. O manual afirmava que elas poderiam causar tempestades e doenças, matar animais e campos através de seus feitiços, viajar no ar, entre outras tolices. Entretanto, os inquisidores indagavam que as bruxas não poderiam lhes fazer mal, pois eles eram homens justos e seguidores da doutrina católica. O manual continha descrições perversas e até mesmo obscenas, além de afirmar que as supostas bruxas mantinham relações sexuais com demônios. E ele também utilizava muitos versículos bíblicos para tentar justificar suas opiniões e insinuações. As loucuras desses inquisidores eram tão grandes que, ao prenderem uma suposta bruxa, eles mantinham o cuidado de neutralizar seus poderes malignos, para que a acusada não pudesse usá-los. Estes fatos mostram o quanto a caça às bruxas era injusta e sem sentido. A Inquisição roubava, prendia, humilhava, exilava, torturava e matava pessoas, por pura superstição, ganância e exaltação da doutrina católica. Durante as sessões de tortura, os réus eram obrigados a confessarem seus crimes religiosos e a apontarem prováveis cúmplices.
E ao retornarem para suas celas, algumas vítimas praticavam o suicídio, devido aos maus tratos, e a tamanho desespero e aflição, que encontravam-se seus corações. A agonia era a melhor amiga dessas pobres pessoas, enquanto esperavam e clamavam por misericórdia, nas mãos dos diabólicos e gananciosos inquisidores. Vejamos agora alguns dos escritos, do Manual Inquisitorial, Martelo das Bruxas. Contra as mulheres. A segunda razão é que as mulheres são, por natureza, mais impressionáveis e mais propensas a receberem a influência do espírito descorporificado, e quando se utilizam, com correção dessa qualidade, tornam-se virtuosíssimas, mas quando a utilizam para o mal, tornam-se absolutamente malignas. A terceira razão é que, possuidoras de língua traiçoeira, não se abstêm de contar às suas amigas tudo o que aprendem através das artes do mal, e por serem fracas, encontram modo fácil e secreto de se justificarem através da bruxaria. Portanto, a mulher perversa é por natureza mais propensa a hesitar na sua fé, e consequentemente, mais propensa a abjurá-la, fenômeno que conforma a raiz da bruxaria. Para saciarem a sua lascívia, copulam até mesmo com demônios. Poderíamos ainda adiantar outras razões, mas já nos parece suficientemente claro que não admira ser maior o número de mulheres contaminadas pela heresia de bruxaria. E por esse motivo, convém referir-se a tal heresia culposa como a heresia das bruxas, e não a dos magos, dado ser maior o contingente de mulheres que se entregam a essa prática. E abençoado seja o Altíssimo, que até agora tem preservado o sexo masculino de crime tão hediondo. Repare que o Manual Inquisitorial afirma que magos não mereciam ser referidos como culpados, mas sim as bruxas. Dessa forma, ele colocava a culpa da prática de bruxaria exclusivamente nas mulheres. O manual afirma que ele seguia orientações feitas pelo papado. Existem, conforme se lê na bula papal, 7 métodos pelos quais elas contaminam, através da bruxaria, o ato venéreo e a concepção. Primeiro, fomentando no pensamento dos homens a paixão desregrada. Segundo, obstruindo a sua força geradora. Terceiro, removendo-lhes o membro, que serve ao ato. Quarto, transmutando-os em bestas, pela sua magia. Quinto, destruindo a força geradora das mulheres. Sexto, provocando o aborto. Sétimo, oferecendo, em sacrifício, crianças aos demônios, além de outros animais, e frutos da terra com o que causam enormes males. Elas são capazes, com a permissão de Deus, de infligir todas as espécies de males aos bons por natureza, e por forma, conforme foi declarado na bula papal. Repare nas loucuras e superstições propagadas pelos inquisidores que caçavam as supostas bruxas. Contudo, existem muitos outros textos, os quais não merecem ser citados aqui. Afirmação e propagação de que as bruxas e os hereges mereciam a morte. Os hereges, segundo São Raimundo, são punidos de várias maneiras, pela excomunhão, pela deposição, pelo confisco de seus bens, e pela morte. E se um herege tem filhos católicos, pela hediondez de seu crime, serão eles privados da herança paterna. E se um homem é condenado, e se recusa a se converter, e a abjurar a sua heresia, deve ser imediatamente queimado, se for leigo. Mas se o herege é um clérigo, depois de destituído, formalmente de seu cargo, ou posto eclesiástico, é enviado à corte secular, para receber a pena de morte. Mas se retornar à fé, será apenas condenado à prisão perpétua. Mas punir as bruxas dessa forma, não parece suficiente, porque não são simples hereges, e sim apóstatas. Fica claro, portanto, que não importa o quanto sejam penitentes, e que retornem ao caminho da fé, não se lhes pode punir, como aos outros hereges, com a prisão perpétua, é preciso que sofram a penalidade extrema.
por causa dos pensamentos supersticiosos, expostos pelo papado e o manual Martelo das Bruxas, milhares de pessoas foram perseguidas, presas, torturadas e mortas ao longo do tempo. Muitas crenças populares foram criadas com base nesses relatos supersticiosos e sem nexo. Apenas os inquisidores e os seguidores da doutrina católica eram considerados justos e imunes ao poder das bruxas. Nós, inquisidores, temos encontrado bruxas que negam todos os artigos da fé, e outras que só negam um número deles, mas são todas obrigadas a negar a confissão verdadeira e sacramental. Há 3 classes de homens, abençoados por Deus, a quem essa abominável raça não tem o poder de injuriar com suas bruxarias. Na primeira estão os que administram a justiça pública contra suas obras e as levam a julgamento pelos seus crimes. Na segunda estão os que, de acordo com rituais tradicionais e santos da Igreja, fazem o uso lícito dos poderes e das virtudes que a Igreja lhes concede, no exorcismo das bruxas, pela aspersão de água benta, pela ingestão do sal consagrado, pela condução das velas bentas, no dia da purificação de Nossa Senhora, e das folhas de palma, no domingo de Ramos. E os homens que assim agem, veem diminuídos os poderes do demônio. Na terceira categoria, estão os que são de vários modos, abençoados pelos anjos do Senhor. Outro exemplo, é o caso do homem que lemos, no Formicários de Níder. Este homem confessou a um juiz, que invocava o demônio, para que conseguisse matar um seu inimigo, ou para que lhe causasse algum mal físico, ou ainda para que o fulminasse, com um raio. E concluiu dizendo: quando invoquei o diabo, para que com a sua ajuda, pudesse realizar meu intento, ele me respondeu não ser capaz de nada fazer, o que eu lhe pedia. Porque o tal homem era pessoa de fé, e se defendia diligentemente, com o sinal da cruz. Não seria assim possível atingi-lo em seu corpo, o máximo que poderia fazer, era destruir a 1/10 parte dos frutos das suas terras. O doutor já citado, afirma darem às bruxas, o seu testemunho pessoal, de que pelo simples fato, de serem levadas, pelos oficiais de justiça, já perdem de imediato, todos os seus poderes. Um juiz chamado Pedro, do qual já falamos antes, ordenou a seus oficiais, que prendessem um certo mago, chamado Stadlin, mas quando os oficiais dele, se aproximaram, tal foi o tremor, que se apoderou de suas mãos, e tal odor fétido, que chegou às suas narinas, que não ousaram tocá-lo, de forma alguma. O juiz, porém, retorquiu: podem prendê-lo, com toda a segurança, porque quando ele for tocado, pelas mãos da justiça pública, perderá todos os poderes de sua iniquidade. E assim se deu, o mago foi preso, e queimado na fogueira, pelos muitos malefícios que perpetrara. Há não muito tempo, na cidade de Ratisbon, os magistrados condenaram uma bruxa à fogueira. Indagados por que os inquisidores nunca eram afligidos pelas bruxas, como os demais homens, responderam: embora muitas vezes tenham tentado, as bruxas nunca foram capazes de nos fazer mal. O conteúdo do manual foi usado posteriormente pelos protestantes e católicos como fonte de informação sobre o satanismo. Os acusados de bruxaria geralmente eram queimados vivos na fogueira, e no decorrer dos séculos, milhares de pessoas foram acusadas e vitimadas na Inquisição, por supostamente praticarem bruxaria. Além disso, milhares de outras foram cruelmente torturadas. Estima-se que ao longo dos séculos XV e XIX, a caça às bruxas tenha assassinado mais de 100.000 mulheres. Já o número real de vítimas durante toda a Inquisição é desconhecido. Outro ponto que deve ser destacado e deixado bem claro é que as perseguições às supostas bruxas foram realizadas tanto por protestantes quanto por católicos. Tais fatos podem ser facilmente encontrados através dos estudos históricos. Por exemplo, Inglaterra e Escócia, 2 reinos que defendiam o protestantismo, também efetuaram perseguições às bruxas.
Para finalizarmos este vídeo, falaremos sobre o polêmico e bizarro ato de Inocêncio VIII, o Papa que emitiu a bula contra a feitiçaria. Conta-se que no fim de sua vida, Inocêncio VIII adoeceu, e por ordem de seu médico que lhe garantia melhoras, ele bebeu o sangue de 3 meninos, que tinham cerca de 10 anos de idade. Mas devido às transfusões, as crianças acabaram falecendo. Inocêncio VIII morreu, em 1492, e ele foi sucedido por Alexandre VI. Não podemos deixar de ressaltar que a ingestão de sangue animal é algo abominável diante de Deus. Quem dirá o sangue de um ser humano, pois a vida está contida nele. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Gênesis capítulo 9, versículo 4. Qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que comer algum sangue, contra ele me voltarei e o eliminarei do seu povo. Porque a vida da carne está no sangue. Eu vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação, em virtude da vida. Levítico capítulo 17, versículos 10 e 11.